Então, gente, quinto episódio do livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Estamos na página 72, Dias Ruins. Vamos começar. Por melhor pessoa que você seja, os dias ruins são inevitáveis. Quando eles chegam, você age e reage de forma diferente de como faria nos dias comuns. Somos humanos e, por isso, vulneráveis a situações negativas externas. Lembro-me de que um dia chuvoso, acordei bem cedinho, comecei a preparar a mala para mais uma viagem Brasil afora. Como nessa época eu morava em São Paulo, atravessar a marginal Tietê para chegar ao aeroporto de Guarulhos era obrigatório. Nesse dia choveu em São Paulo e todos sabemos bem o que acontece no trânsito da megalópole quando chove. Ficamos 2 horas e 40 minutos no engarrafamento em meio à chuva e ao caos. Como já sabia que iria perder o voo, comecei a ligar para o meu escritório para que fizessem contato com o pessoal da palestra na cidade que eu iria. Fiquei no aplicativo da companhia aérea tentando o encaixe para o voo seguinte, que me deu uma terrível dor de cabeça por ficar mexendo no celular com o carro em movimento. Anda e para, anda e para. É bom lembrar que eu estava no banco do carona. Para piorar, Janine me ligou dizendo que a Júlia, nossa filha, estava passando mal na escola e a diretora pediu para que ela fosse correndo para lá. Acabou por ser algo simples da infância, mas que necessitava da presença de um dos pais. Passada toda a dificuldade, cheguei agitado ao aeroporto, já arrependido de ter saído de casa naquele dia. Para completar, a moça que me atendeu no balcão do check-in começou a dificultar tudo ainda mais. Ela disse que seria impossível embarcar ainda naquele dia, pois os voos estavam lotados. Nesse exato momento, alguém tocou meu ombro e disse: Oi, Tiago, posso tirar uma foto com você? Eu olhei e perguntei: É sério isso? Você não está vendo que eu estou cheio de problemas aqui? Ela fechou o rosto e recrutou: Seu ignorante. Bem, eu sei, e aqueles que convivem comigo também, que não sou um ignorante. Mas sim, eu reagi de forma inesperada, pois estava passando por um dia bem difícil. Caí no erro de não dar prioridade ao domínio próprio e às pessoas à minha volta. Graças a Deus consegui reverter a situação. Fui até aquela pessoa e humildemente lhe pedi desculpas e dei a ela a atenção devida. Ter um dia ruim e ficar chateado em razão disso é comum. Contudo, nem todos têm sabedoria para discernir que o motivo da chateação não é uma pessoa que se aproxima de você por admirá-la. Inclusive, se eu não tivesse tido sabedoria de buscar reverter a situação, eu poderia ter acabado com a admiração que aquela mulher sente por mim. Palavras mal colocadas que expressamos têm muito poder. Buscar a reconciliação também tem. Busquemos, então, não errar nas palavras, mas, se ocorrer de errarmos, que estejamos prontos para corrigir nosso erro. Lembre-se que o contrário também acontece. Às vezes, quem o destratou hoje não fez isso para ferir você, mas porque estava em um péssimo dia. Sempre analise as reações do outro com compaixão. Um dia não define quem você é, mas quem é define o seu dia. Mas quem você é define o seu dia. Verdade. Um dia não define quem você é, mas quem você é define o seu dia. Enfatiza aqui que erramos e continuaremos errando em uma coisa ou outra nesta vida. Para combater imediatamente as consequências de um deslize, as ferramentas a serem utilizadas devem ser a do arrependimento e da humildade. Arrependimento para reconhecer o seu erro e humildade para ir até a pessoa contra quem você errou, se desculpar e, se possível, reparar o erro. Entenda, isso vale muito. Quantos erros jamais virariam a guerra ou os escândalos que se tornaram se a parte que falhou tivesse se arrependido e pedido perdão imediatamente com humildade? O ser humano parece que gosta de complicar as coisas simples da vida. Errou, peça perdão. Pecou, se arrependa. Um erro da vida não é uma vida de erros. Padre Zezinho fala isso. Um erro na vida não é uma vida de erros. E aí, quando você erra, você quer tentar continuar a estar certo para sempre? Ou você reconhece seu erro, pede desculpa? Pessoas são assim. Na comédia romântica de Repente 30, o sonho da adolescente Jenna é poder se livrar de alguns incontornáveis, os colegas da escola, de forma que eles sejam contornáveis e ela não precise mais lidar com eles. Explico, Jenna não era aceita no grupo das garotas populares da escola e não tinha aos seus pés o garoto mais cobiçado. Ela prestava favores a eles por ser inteligente.
como forma de comprar seu ingresso de entrada no grupo. Mas isso sempre durava muito pouco. Ver-se livre de toda essa situação, então tornou-se seu desejo. Jenna queria pular a etapa e já ter uma vida consolidada sem precisar lidar com aquelas pessoas incontornáveis. Quem nunca, não é mesmo? Contudo, a vida adulta não se apresentou mais fácil quando ela acordou com 30 anos. Uma carreira de sucesso e uma cabeça de adolescente. Qual não foi a tristeza de Jenna ao perceber que tinha deixado muitas coisas para trás para conseguir ser aceita? Ela descobriu que abrir a mão de coisas essenciais, como a retidão e o bom trato com as pessoas. Pessoas são assim. Em troca de aceitação passageira, substitui o que é essencial pelo superficial. Mas, no futuro, o passado acaba retornando e nos perturbando quando não resolvemos corretamente. Pedir perdão por nossos erros é algo que devemos fazer a cada dia. Perdoar é um remédio essencial. O Dr. Fred Luskin, psicoterapeuta e pesquisador da Universidade de Stanford, e Carl Torrance, PhD em psicologia, desenvolveram um estudo de 6 semanas com técnicas de perdão. Os resultados indicaram redução do nível de estresse, menor ira, maior confiança de que no futuro perdoariam mais e mais facilmente. Além disso, houve melhora física de sintomas como dores no peito e na coluna, náuseas, dores de cabeça, insônia e perda de apetite. Assim, Luskin concluiu que o perdão é uma forma de se atingir a calma e a paz, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Em seu livro, Luskin inclusive apresenta 9 passos para o perdão. O nome do livro dele é O Poder do Perdão, uma receita provada para a saúde e a felicidade. Fred Luskin. E aí, gente, que gostaram desse capítulo? Dessa parte, na verdade, dias ruins, quando você precisa ver que você errou o mais rápido possível, pedir perdão, consertar o seu erro. Então, aí, João Augusto, Leonan, Fabrícia, Solange, Márcia, Ayara. Feliz não é uma opção. Eu admito que errei, eu dou logo uma solução. Ah, Agostinho. Feliz não é uma opção. A verdadeira vitória em uma discussão não é você sair com a razão, é ninguém sair ferido. É só isso, hein? A verdadeira vitória em uma discussão não é você sair com a razão, é ninguém sair ferido. Neste livro, um dos meus objetivos é mostrar para você a importância de não fazer inimigos conscientemente. Você já terá naturalmente aqueles que não fez e ainda assim optaram por ser. Não age de forma a aumentar esse número propositalmente. As pessoas adoram uma discussão. Há até mesmo programas de televisão especializados em colocar pessoas para discutirem umas com as outras. Quem conhece aí casos de família? Sim. Mais de 80% da população mundial está doente emocionalmente. Isso é fato. Augusto Cury afirma em seus livros que a humanidade que está adoecendo rápida e coletivamente. Segundo o jornal o Globo, em uma reportagem publicada em outubro de 2018, 10 de cada 50 doenças no mundo hoje têm origem emocional. Queda de cabelos, úlceras, insônia e problemas na pele são alguns dos vários sintomas psicossomáticos que se tornam físicos na vida das pessoas. Na mesma reportagem, foi revelado que a falta de programas para combater a médio e longo prazo problemas como depressão, ataques de pânico e outras síndromes vão gerar um custo de 16 milhões de dólares para a economia global entre 2010 e 2030. Vikram Patel, professor de medicina na Universidade de Harvard, em Boston, avalia que o fracasso coletivo em responder à crise global de saúde psíquica resulta em uma perda monumental nas capacidades humanas e que 1 em 4 pessoas já estão surtadas emocionalmente. Caro leitor, alguém que tem um nível de pressão emocional tão alto a ponto de desenvolver consequências físicas não consegue se relacionar em paz com aqueles que estão à sua volta. Alguém que esteja lutando contra complexos, angústias, depressão e afins não está apto para se dar bem com ninguém. Sendo assim, lembre-se que as pessoas difíceis que cruzam o seu caminho no dia a dia podem estar passando por alguns problemas acima. Talvez esse seja o motivo de ser tão complexo lidar com pessoas. Cada um tem sua história, sua batalha íntima, seus fantasmas emocionais. O livro da sabedoria milenar nos apresenta uma solução para alcançarmos a felicidade. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal.
1 Tessalonicenses 5,15. Ele fala isso. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. E o que podemos concluir disso? Você não tem como impedir que façam mal a você. Aquilo que acontece com você não pode ser controlado, é externo. Contudo, suas reações ao mal que lhe é infligido dependem única e exclusivamente de você. Não, são internas. Então, o que acontece com a gente são fatores externos que a gente não controla. Agora, como que a gente reage a isso? São coisas internas nossas. Os contornáveis são pedras no caminho. Não vale a pena machucar o pé chutando pedras. E a sabedoria milenar confirma. É verdade, pode controlar suas ações, não dos outros. E a sabedoria milenar ela confirma, em outro texto, que essa é uma escolha individual e interna. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Negocie com dólares ou euros. Arrisque-se com bitcoins, mas não brinque com a sua paz. Nada é mais caro que isso. Não vale a pena negociá-la. Reflita sobre a sua vida e a daqueles que estão ao seu redor. O que um ser humano realmente consegue fazer sem paz? A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. É só isso. A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. Você não precisa estar certo sempre, né? E não vai estar. Há uma expressão que se tornou popular no Brasil e que é atribuída ao poeta Ferreira Goulart. Você tem de escolher se quer ser feliz ou ter razão. Isso aqui é bom, hein? O símbolo de uma vida vitoriosa não é a quantidade de amigos que temos, mas a quantidade de inimigos que fizemos. Não adianta nada ter 10 amigos se você tem 30 inimigos. Por isso, tome nota, destaque, compreenda e multiplique um dos meus conselhos mais importantes deste livro. Trata-se do trecho a seguir da sabedoria, que atravessou milênios e nos ensina. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Isso está em Gálatas 5, 19 e 21. É isso mesmo. Essas obras da carne são todas essas que eu falei, quem faz isso não herdará o reino de Deus. Inimizades, iras, discórdias, dissensões, invejas. Todas essas raivinhas, entre aspas, estão na mesma categoria de erros como prostituição, feitiçarias e até homicídios. Ficou claro? Caraca, olha isso, gente. Não alimente inimizades. Resolva enquanto é possível. Não deixe o dia acabar sem resolver as suas raivas. Acredite, escrevi este livro para ajudar você. Não fique fora da maior promessa bíblica para os seres humanos, que é o reino de Deus, por causa de inimizades ou coisas semelhantes. Isso aqui foi forte, hein, gente. Inimizades, iras, discórdias, dissensões e invejas. Todas essas raivinhas estão na mesma categoria de erros como prostituição, feitiçarias e até homicídio. Olha só isso aí. Esse é o tempo. Não deixe para depois. Eu espero por você. Passe a mão no telefone e ligue, ou pelo menos mande uma mensagem para aquelas pessoas com as quais você precisa fazer as pazes. Talvez você pense ou diga que não tem do que se desculpar, porque foi a pessoa que intentou contra você. Mas é aí que voltamos à frase. Você prefere ser feliz ou ter razão? Neste momento, ser feliz equivale a receber a promessa do reino de Deus. Você prefere receber a promessa ou ter razão? Veja que Jesus, no livro de Sabedoria Milenar, também orienta a procurar quem tem algo contra você e buscar reconciliação. Se, pois, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar com teu irmão. Mateus 5, 22, 23. E aí, galera? O que vocês acham aí? O que vocês acham disso aí? Preferem ter paz ou ter razão? Deixa eu mandar uma mensagem aqui.
Paz, com certeza. Prefiro a paz. Já pedi desculpa, né? Pior que não, vou falar para alguém sobre a leitura que deveria estar aqui, entendeu? Ai, cadê você na leitura? Bom dia. Esse pessoal de não continua, né? Tem coisa que a gente lê que a gente já pensa em alguém na hora, né? Caramba, essa pessoa precisa ler isso. Como é bom esse livro, a gente precisa pensar muito, é verdade. E, cara, de verdade, pô, eu penso assim em inimizades que eu fiz, eu não tenho inimizades, eu não tenho ninguém que eu sou inimigo. Não tem ninguém que eu preciso pedir perdão agora. De verdade, pô. Eu não gosto de brigar, não gosto de. é, Não quer dizer que eu não brigue, né? Lógico. Tem gente que já briguei e não pedi perdão, claro que sim, né? Mas a maioria das vezes eu brigo, depois eu peço desculpa se eu brigar, se acontecer alguma coisa, se eu levantar a voz. Aquele negócio, eu penso muito nisso aqui que ele fala, de não ter inimizades com ninguém, entendeu? Porque adianta ter 10 amigos e 30 inimigos. Tem gente que adora ter inimigos, pô, que bloqueia as pessoas, que acha que sei lá, sabe, a pessoa não é mais ninguém pra ela, sabe? Tipo, eu não me amarro nisso aí, não. Por exemplo, se for ver meu Instagram, meu WhatsApp, não tem ninguém bloqueado, ninguém. Quando eu vejo o WhatsApp das pessoas, tem um monte de bloqueado. Eu fico vendo, caramba, mano, vocês fazem tanta inimizade assim, é? Vocês brigam tanto com as pessoas assim. Pede meu WhatsApp hoje, lá no Tererê. Não tem um bloqueado. Não tem. Tem gente que já nasceu para tirar a paz. Bom dia, ter inimizades atrasa a vida. E as pessoas não entendem porque não tem isso na vida. Exatamente. Márcia, que bom que você está aqui. Nós escolhemos nossas guerras. Olha só, nós escolhemos nossas guerras. Quando você propositalmente cria um problema, decide que essa é uma guerra que vai enfrentar. Quando você decide seguir em uma discussão, escolhe por livre e espontânea vontade entrar em guerra. Quando alguém faz mal a você e sua retribuição não é com o bem, você opta por estar em guerra. Agora, sobre isso, não ter paz, prefiro ter paz do que vencer uma discussão, prefiro ter paz do que ter razão. Isso é uma coisa que é bem importante também, e que às vezes que eu posso melhorar um pouquinho nisso aqui. Porque às vezes quando eu acho que eu tô certo, né? Vou, né? Mas às vezes é melhor é ter paz, né? Do que ter razão. Isso aí é verdade. Na presença da guerra, a ausência de paz. Olha só, na presença da guerra, a ausência de paz. Quero te fazer uma pergunta que considero crucial. Quanto vale a sua paz? Na minha vida, eu garanto a você, paz não tem preço. Então não entre em uma guerra que não é sua. Todos temos promessas na vida. Não é justo entrar no problema de outrem sem nem sequer ter resolvido os seus. Estar em paz vale mais que isso. Vale muito mais que comprar a briga de alguém, ainda que seja muito querido. Entenda que não existe relato imparcial. Quando uma pessoa conta algo a você, há um histórico, ou pelo menos uma gama de sentimentos que faz com que essa pessoa tenha entrado nessa guerra. Não cabe a você ser juiz da distinção que nem sequer é sua. Atente para o que a sabedoria divina nos diz a respeito disso. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que estás no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 1, 5. Muito bom, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Ou seja, com o mesmo critério que você julgou, você será ser julgado também. Feitiços. Já reparou nas placas espalhadas pelas ruas das cidades grandes com os dizeres: traga uma pessoa amada em 3 dias? Bom, quando eu deparo com uma dessas, particularmente penso que nunca vi uma placa que diga: traga o seu carro tão sonhado em 3 dias.
Ou traga a casa dos seus sonhos em 3 dias. Isso acontece porque as pessoas são alvo dos feitiços, não as coisas. Pessoas possuem emoções e qualquer atividade espiritual precisará das suas emoções para surtir efeito. Escreva este capítulo enquanto visito a cidade de Cuito, em Angola, na África. Foi aqui que uma guerra civil que perdurou por cerca de 30 anos mais afetou essa gente linda e pacífica. Ainda posso ver pelas ruas o reflexo desse tempo de violência. Prédios fuzilados, casas destruídas e um povo com alto índice de amputação. Um dia visitei o hospital da cidade para, por meio de um abraço e de uma oração, oferecer conforto aos que estavam sofrendo. A experiência é agregadora, porém difícil. Triste, na verdade. Já aprendi muita coisa nesses dias na África. Em Angola, na província de Bié, onde muitas aldeias beiram a miséria, as pessoas sempre têm um punhado de feijão para pagar o feiticeiro local. Sim, o feiticeiro é temido, pois reza a lenda, ele tem o poder de paralisar a vida de alguém. Sim, paralisar a vida. Veja bem, coisas não têm vida, apenas pessoas. Feitiço é para pessoas. Acredito que você nem imagine por qual motivo o feiticeiro é mais procurado. Imagina? A inveja. É quase inacreditável que em aldeias sem nenhum recurso material existam invejosos fervorosos. Foi aí que descobri que inveja não tem a ver com você ter dinheiro, e sim com você estar feliz. Pessoas que não se sentem felizes costumam não saber lidar com a felicidade do outro, pois o mundo em geral está triste. Eles estão tristes, e então simplesmente não aceitam que haja felicidade para outros. As comparações entre as pessoas geram insatisfação com a vida dela mesma, o que conduz a diferentes níveis de inveja. Quando chega ao nível mais alto de inveja, pessoas são capazes de tirar a comida de casa, deixando até mesmo os filhos passarem fome, para fazer um trabalho de feitiçaria contra o alvo de sua inveja. Que loucura, mano. Inveja, um capítulo à parte. Apesar de não ser um novo capítulo deste livro, decidi destacar esse assunto de forma especial, motivo pela qual incluí o subtítulo dessa forma. Veja, estes famosos trechos bíblicos. Cruel é o furor, e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27:4. Como o povo estava reunido, Pilatos perguntou a todos: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Entre parênteses, Pilatos tinha perguntado isso porque ele sabia que Jesus tinha sido entregue por pura inveja. Está em Mateus 17, 27, 18 e 19. E por que, quando estava sentado no tribunal, tinha recebido um recado de sua mulher dizendo: não se envolva no caso desse homem inocente, pois esta noite eu tive um sonho horrível por causa dele. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito e de todo o seu palácio. Atos 7, 9 e 10. Recentemente fui dar uma palestra para mais de 3.000 mulheres na cidade de São Paulo, cidade onde vivi por 4 anos. Era um lindo teatro da cidade, daqueles que recebem os eventos mais destacados, e a palestra foi realmente muito badalada. Comecei minha fala com uma pergunta: quantos de vocês já foram invejados? 95% da plateia levantou a mão e sorriu. Segui com mais uma pergunta: e quantos de vocês já sentiram inveja de alguém? Para essa pergunta, ninguém levantou a mão. Pessoal, a conta não fecha. Eu continuei. Houve nesse momento, algumas risadas e muitos rumores. A inveja é algo tão ruim que todos facilmente compreendem que já sofreram ao serem alvo dela. Todavia, as pessoas não confessam que já invejaram alguém exatamente pelo mesmo motivo. A inveja surge de duas formas. Ela pode nascer naturalmente em alguém, ou ela pode ser provocada. E quando digo provocada, refiro-me a você mesmo provocar inveja de você em alguém por demonstrar sua felicidade. Por isso, evite expor o que pode provocar esse sentimento destruidor dos outros. É importante entender que o invejoso não quer ter algo semelhante ao que você tem. Ele sequer deseja ter o que você tem. Isso seria cobiça. Ele quer que você perca o que tem por ele não ter. Ele quer que você perca o que tem por ele não ter. A inveja é isso. Ele quer que você perca o que você tem. Não é que ele quer o que você tem. Se ele quiser o que você tem, isso é cobiça. A mulher invejosa não quer o marido da outra. Ela quer que a outra perca a família.
seja porque ela não conseguiu formar uma família, seja porque ela considera o próprio marido um traste e o da outra um bom esposo. Não há motivo específico para alguém ter inveja de você, mas geralmente a inveja está ligada à felicidade que você tem. Já vi milionários invejarem seus motoristas simplesmente porque eles tinham os filhos em casa vivendo em harmonia. E a fortuna do patrão milionário não era suficiente para comprar o amor de sua descendência. O grande escritor espanhol José Luís Navarro escreveu certa vez: Não exponha sua felicidade por aí. Não se pode andar carregado de joias em um bairro de mendigos. Existem três segredos para lidar com a inveja. Um, não seja um provocador de invejosos. Dois, ore a Deus e tenha conhecimento bíblico. Três, quando for invejado, ataque com o silêncio. Três formas de lidar com a inveja. Vou repetir. Não seja um provocador de invejosos. Ore a Deus e tenha conhecimento bíblico. Quando for invejado, ataque com silêncio. Ok? Haters, críticos e afins. Neste momento da história, em que vivemos a revolução digital, nasceu uma geração de odiosos virtuais, haters. Eu mesmo tenho muitos críticos e alguns haters. A internet deu voz aos profissionais que opinam sobre a vida alheia no sofá. Ao se observar as atitudes e a vida dos haters, é possível observar que são comumente pessoas inconscientemente frustradas e emocionalmente doentes. Boa parte dessas pessoas cria perfis falsos para se proteger, como uma armadura emocional, com a intenção de atacar pessoas e não ser descoberta, pois uma vez descoberta será exposta, o que acabaria com ela. Assim, um hater nada mais é que um humano, um ser humano que gostaria de ser o que você é, ou fazer o que você faz. Contudo, por estar doente, cria um mundo no qual ele pode ser juiz, julgar e atacar pessoas que fazem algo relevante em suas áreas. Supostos teólogos que nunca estudaram em universidade alguma, mas corrigem sua orientação teológica quando, aos olhos deles, sua exposição bíblica não foi adequada. Pessoas que estão no terceiro casamento, mas vivem criticando seu casamento único. Haters destilam seu ódio nas redes sociais por meio de palavras de baixo calão, de desmerecimento e de agressões gratuitas. Leva-se um tempo para entender o porquê de aquilo ser dito tão fora de contexto e qual é a intenção de todos os tipos de agressões. Bom, Flávio Augusto, um dos grandes empreendedores brasileiros da atualidade, dono do time de futebol Orlando City, postou em suas redes sociais há pouco tempo a foto de um cãozinho lindo e inofensivo com a legenda Esse é o Totó. Na foto ao lado colocou a imagem de um cão raivoso, babando e pronto para o ataque, com a legenda Este é o Totó com o celular na mão. É exatamente assim. A proteção que as pessoas sentem pelo fato de estarem anônimas por trás de uma tela de celular revelou o caráter e as doenças emocionais de muita gente. Se você também já foi vítima desse tipo de ataque, guarde isso. O problema dessas pessoas são elas mesmas. E o passado não resolvido delas. O problema não é você. Não se ofenda com as atitudes delas. Elas querem apenas se livrar do peso negativo que carregam e acreditam que xingar ou criticar publicamente alguém é uma válvula de escape. Desde que essas pessoas vivam o drama que é delas. Não leve isso para dentro de sua casa. Acredite no que digo. Nunca vale a pena rebater um crítico ou um hater. É importante ressaltar que neste capítulo estou falando sobre gente contornável. Se o seu crítico, por exemplo, é seu pai, um familiar ou seu colega de trabalho, é necessário usar outras ferramentas apresentadas neste livro para encontrar a melhor solução. O hater ou o crítico contornável, ou seja, aqueles com os quais você não é obrigado a conviver, não merecem resposta, pois eles não buscam solução. O que eles desejam é a sua atenção. Recentemente, um grupo de haters se reuniu para me atacar via redes sociais ao mesmo tempo. Entenda aqui que foi um ataque claramente organizado. Discurso de ódio, em nome de Deus, como nos séculos passados, xingamentos e até mesmo ameaças fizeram parte desse ataque. Em vez de me abalar emocionalmente, comecei a estudar o que estava acontecendo. Foi incrível. Percebi várias coisas, entre elas, todos buscavam me corrigir, mas nenhum deles o fez em privado. O recurso está disponível, bastaria clicar em mensagens, mas isso deixou claro que eles queriam atacar em público. Eles não me atacavam em suas próprias redes sociais. Eles sequer falavam para o público deles, mas entravam nos comentários das minhas postagens e me agrediam. Olha como tudo isso é revelador. E tem mais, um deles colocou exatamente assim. E esse desgraçado ainda é famoso. No momento em que li essa mensagem, eu me dei conta de que os haters não ofendem com a intenção de levar você a melhorar, nem mesmo para que você pare de fazer o que está fazendo. Eles fazem isso com a intenção de ganhar exposição. Eles querem falar para o seu público, para de alguma forma ganhar alguma fama ou manchar a sua imagem. É claro que aquele que também disse e ainda é famoso, revelou que estava ali puramente motivado pela inveja. Se eu não tivesse destaque, eles estariam em outro perfil do Instagram xingando outro famoso da mesma forma.
Para de dar com os haters. Lembre-se de que Jesus teve mais haters do que você. O hater odeia porque deseja a atenção e a sua audiência. Sendo assim, jamais responda a ele. Quem segue você não conhece esses odiosos. Mas caso você responda ao hater por impulso, estará fazendo propaganda dele gratuitamente. Encerra o capítulo sobre os contornáveis com mais um conselho. Valorize as pessoas. O silêncio é sempre o melhor caminho, né? Ainda mais nesse contexto aí de haters. Quando você pega uma publicação de alguém famoso, né? E você vai olhar os comentários, você vê um monte de hater lá. Falando um monte de besteira, umas coisas nada a ver, sem conexão nenhuma, sabe? Engraçado até. Vamos lá, para finalizar a leitura de hoje. A história de Charles Plumby. Charles Plumby foi piloto de avião durante a Guerra do Vietnã. Hoje é um requisitado palestrante motivacional nos Estados Unidos. Em suas palestras, ele conta uma história sobre quem dobrou meu paraquedas. E eu preciso compartilhá-la com você. O hater é sempre alguém que não faz nem metade do que você faz ou a pessoa da publicação faz, exatamente. A história é a seguinte. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Plumb saltou de paraquedas. Ele foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando a sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem que sorriu dizendo: Olá, você é Charles Plumb, que era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como sabe? Perguntou o Plumb espantado. Era eu que dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, na é verdade? Plumb quase se engasgou, tamanha surpresa, e com muita gratidão respondeu: Funcionou perfeitamente. Caso contrário, não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, pensando: quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia. Olha só isso, gente. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que ele nem conhecia. Essa história me faz refletir e questionar. Quem dobrou meu paraquedas hoje? Valorize as pessoas por mais que você não as conheça. Ou seja próxima delas. Elas podem um dia ser as responsáveis por salvar a sua vida. Eu posso afirmar que a pessoa que está na sua frente em uma fila de banco, por exemplo, a qual você nunca viu antes, pode no próximo minuto estar com a sua vida nas mãos. Imagina que 3 assaltantes entrem para roubar a agência bancária. E justo você é escolhido para ser o escudo humano quando a polícia chega para o confronto. O que ninguém tinha ideia é que a pessoa que estava na sua frente na fila era um policial militar à paisana. E vendo você em perigo, reagiu e neutralizou os bandidos. Sua vida está salva agora. Graças a Deus você não arranjou um problema com ele antes de tudo acontecer. Na vida você é conhecido pelos problemas que cria e por aqueles que soluciona. Escolha ser parte da solução. Eu me arrepiei aqui. Doideira, né? Pergunta e resposta. Tiago, sou seu seguidor há 3 meses. Nesse período aprendi muito sobre sua vida, sobre vida emocional e princípios espirituais. Porém, confesso que é difícil me controlar quando alguém que é pago para atender os clientes em uma loja, por exemplo, me destrata. Isso é normal ou sou eu que está doente emocionalmente? Cara, Rúbia T. É normal sentir raiva. O problema é quando não temos domínio sobre ela. Qualquer emoção que nos domine gera consequências que não podemos prever. Então, por mais que o erro esteja no atendente, que tem a obrigação de atendê-la, você precisa ser treinado a reagir conforme a razão orienta, utilizando seus valores como ponto de partida para suas atitudes. Antes de sair de casa, peça ao Espírito Santo para orientar você. Peça sabedoria para falar e treine suas emoções a fim de dominar qualquer impulso. Lembre-se, quem domina suas emoções governa você. E se você não está dominando elas, né, outra pessoa está te governando. Conclusão: no mundo ideal, não existiriam pessoas contornáveis, porque todos seriam curados, tratados emocionalmente. No mundo real, porém, cada vez mais as pessoas não dominam suas emoções e saem descarregando suas frustrações em cima de outras pessoas. Por isso, entenda de uma vez por todas que nunca valerá a pena chutar pedras que podemos contornar. Vamos seguir em frente? A sua paz tem muito valor para você negociar com pessoas baratas. A sua paz tem muito valor para você negociar com pessoas baratas. Estamos aqui na página 88. Caraca, tem vídeo pra caramba ainda. Tá nem na metade.
Dia 20 de fevereiro, né? A gente vai passar um pouco de fevereiro nesse livro, a gente vai chegar em março. Beleza? Dia 20 hoje, né? Sexta-feira, na terça, dia 24 a gente tem uma leitura, beleza? Na terça, dia 24. Na outra sexta, dia 27 eu vou estar viajando, então não vai ter leitura, tá? Vou estar em Salvador, a gente vai fazer uma imersão, para quem não sabe. Vou até parar aqui a gravação.